Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando hoje para trazer o nosso projeto pedagógico campeão, que vai realmente turbinar a sua preparação, que vai realmente impactar nos seus estudos, o nosso projeto pedagógico, o nosso guia de estudos, para que você fique bastante competitivo e tenha um grande resultado. Olha só, pessoal, hoje eu venho trabalhar com História da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, nessa nossa aula nós vamos trabalhar toda a evolução histórica da PRF, desde a sua criação lá no ano de 1928 até chegar às atribuições atuais dessa corporação. Vamos então tratar dos principais eventos históricos, os eventos históricos mais significativos, mais relevantes da Polícia Rodoviária Federal, assunto este que vai cair na sua prova. Então, a gente vai fazer uma análise mostrando todas as transformações, todo o processo de evolução da Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar falando sobre a criação, o processo de criação da Polícia Rodoviária. Isso remonta ao ano de 1928. Um aspecto muito importante é você acompanhar todo esse contexto histórico. Primeiro contexto histórico importante, data da criação da Polícia Rodoviária Federal. O ano de 1928, ora, é um ano que faz parte da chamada Primeira República no Brasil, que alguns também costumam chamar de República Velha, aquele período em que teve uma predominância política dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Mais especificamente, o ano de 1928 assinala o mandato, a metade do mandato do presidente Washington Luiz. Importante mencionarmos que o lema do governo de Washington Luiz era: governar é construir estradas. Perceba que isso é bastante significativo sobre as principais preocupações do governo federal, sobre as principais prioridades do governo federal brasileiro naquele momento. Governar é construir estradas. Ou seja, o presidente Washington Luiz tinha como preocupação básica aprimorar a malha rodoviária brasileira. Perfeito? Como nós podemos observar aqui nessa caricatura de Storni, de 1928 aproximadamente, onde nós temos um indivíduo que representa o povo brasileiro se apresentando ao presidente Washington Luiz, provavelmente se queixando das condições de vida, reclamando da economia, reclamando das condições em que a maioria da população brasileira vivia naquele momento. E o presidente mostrando ao fundo o mapa do Brasil, que aparece o quê? A rede ferroviária, aliás, a rede rodoviária, isso sim, rede rodoviária do Brasil. O lema desse governo era justamente prioridade para a construção de rodovias. Já que esse governo tinha como prioridade principal a construção de rodovias, logicamente que precisava fiscalizar essa rodovia, precisava ter um controle maior sobre essas rodovias brasileiras. É por isso que o presidente Washington Luiz promoveu a criação da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, a criação mais especificamente do órgão que é considerado o embrião da atual PRF. Perfeito? Então, o primeiro ponto para a gente anotar: o surgimento da PRF está ligado ao governo deste camaradinho aqui, pessoal, o presidente Washington Luiz. O presidente Washington Luiz, que foi eleito em 1926 e governou até 1930. Perfeito? Washington Luiz sucedeu ao mineiro Arthur Bernardes, que teve um governo bastante conturbado, ali entre 1922 e 1926, enfrentando vários movimentos de oposição, dentre eles o movimento tenentista, de onde saiu a Coluna Prestes.
O governo de Arthur Bernardes, a maior parte desse tempo foi caracterizado como estado de sítio, dadas as dificuldades do presidente em manter estabilidade política e social no país. O governo de Washington Luiz teve certa estabilidade, mas, ao mesmo tempo, é o governo que assinala o final da Primeira República no Brasil, através de um golpe que entrou para a historiografia brasileira chamado de Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Mas, voltando ao governo do presidente Washington Luiz, com o objetivo de garantir uma modernização nos transportes brasileiros, Washington Luiz vai voltar os seus olhos para a questão do sistema rodoviário brasileiro. É com esse pensamento de modernidade que, em 24 de julho de 1928, olha a data especial aqui, pessoal, 24 de julho de 1928, o presidente Washington Luiz, através do decreto número 18.323, determinou as regras de trânsito à época, que deveriam vigorar em todo o território nacional. E determinou, então, a criação da chamada Polícia de Estradas. Atenção para a primeira denominação que recebeu a Polícia Rodoviária Federal. Polícia de Estradas. Governo de Washington Luiz, que tinha preocupação com o setor rodoviário brasileiro. Então, para promover a segurança na circulação de automóveis em todo o território brasileiro, a Presidência da República, então, determinou a criação da Polícia das Estradas de Rodagem. Essa é a função da Polícia de Estradas, criada através do decreto número 18.323, de 24 de julho de 1928, pelo presidente Washington Luiz, fazer com que esta instituição fosse a Polícia das Estradas de Rodagem no Brasil. Vamos verificar o que é que falava este decreto. É muito importante a gente perceber quais eram as determinações governamentais e as atribuições que receberia a partir de então essa instituição. Vejamos então, pessoal. Decreto número 18.323, datado de 24 de julho de 1928. Aprova o regulamento para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro e para a sinalização, segurança do trânsito e polícia das estradas de rodagem. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização constante no decreto número 5.372, de 9 de dezembro de 1927, decreta, artigo 1º, fica aprovado regulamento que com este baixa, estabelecendo regras para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro, de conformidade com o decreto número 5.252-A, de 9 de setembro de 1927, para a sinalização, segurança do trânsito e polícia das estradas de rodagem, de acordo com as últimas convenções internacionais. Isto é o que estava especificado no decreto 18.323, que determinou a criação da Polícia de Estradas, que, como eu disse anteriormente, é considerada, então, a gênese, o início, o surgimento, a origem da atual Polícia Rodoviária Federal, que, evidentemente, completou 90 anos. Muito bem. Foi criada, então, a Polícia de Estradas em 1928, porém, o primeiro patrulheiro rodoviário federal só surgiu em 1935. Quem foi ele? Importante mencionar. O primeiro patrulheiro rodoviário federal do Brasil foi Antônio Félix Filho, mais conhecido pela alcunha de Turquinho. Então, este foi o primeiro patrulheiro rodoviário federal no Brasil.
Antônio Félix Filho, o Turquinho. Entre suas principais incumbências estavam garantir os serviços de vigilância das rodovias federais. Turquinho foi nomeado inspetor de tráfego no Brasil, cuja missão principal, zelar pela segurança das rodovias federais do Brasil. Então, principalmente nos períodos de chuva, que boa parte das rodovias ficavam intransitáveis, ou principalmente à noite, quando tinham que iluminar aquelas partes da estrada com lampiões vermelhos. Então, a missão aqui do primeiro patrulheiro rodoviário federal era garantir a segurança das estradas federais. Ou seja, tinha como função principal percorrer e fiscalizar as rodovias. Para isso, nós tínhamos aí nesse período o Antônio Félix Filho, o Turquinho, utilizava-se de duas motos da marca Harley Davidson, que era utilizada por este patrulheiro rodoviário federal. E ele tinha o apoio de cerca de 450 vigias da CNER. O que vem ser a CNR aí, professor? CNR, pessoal, é a Comissão Nacional de Estradas de Rodagem. Perfeito? A Comissão Nacional de Estradas de Rodagem, que dava o suporte aqui para o funcionamento, para as atribuições, para as funções da Polícia de Estradas. O primeiro patrulheiro rodoviário, como mencionamos, foi o Turquinho. Ele foi chamado pelo administrador da CNR, o Natal Crossato. E quem determinou essa função para o Turquinho foi o engenheiro-chefe da CNR, Iedo Fiuza. Iedo Fiuza teve uma grande atuação no CNR e no posterior DNER. Ele esteve no comando dessa instituição entre os anos de 1937 e 1945. Uma curiosidade interessante do Iedo Fiuza é que ele chegou a ser candidato a presidente da República em 1945. Olha só que detalhe interessante. O diretor-chefe, o engenheiro-chefe da CNR, que depois virou DNER, em 1937, foi o Iedo Fiuza, que era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro e concorreu à presidência da República em 45, naquelas eleições que foram vencidas pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Então, temos aqui 1935, o primeiro patrulheiro rodoviário federal, Antônio Félix Filho, o Turquinho, montado em sua moto Harley Davidson, fazendo ali a segurança das estradas federais, policiando as estradas federais. O primeiro quadro de policiais da PRF surgiu também no ano de 1935 e era composto basicamente por 12 inspetores de tráfego. Detalhe importante, lembra aí do Antônio Félix Filho, o Turquinho, o primeiro patrulheiro da PRF? Pois é, ele era o plaqueta número 1. Olha só, o Turquinho era o 01 aí da PRF. Plaqueta número 1, primeiro patrulheiro federal, era então o nosso amigo Turquinho, Antônio Félix Filho, que era chefe de uma equipe com 13 componentes. E ele ficou sendo o responsável pelo primeiro posto de fiscalização da PRF. Atenção, o primeiro posto de fiscalização da PRF foi estabelecido na estrada Rio-Petrópolis. O primeiro posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal foi construído ali ao longo da estrada Rio-Petrópolis, próximo à localidade denominada Castanhinha, e ficou sob a incumbência do Turquinho, o comando aí desse primeiro posto de fiscalização da PRF.
É digno de nota também, pessoal, mencionarmos que até o ano de 1939, nós tínhamos apenas 4 rodovias federais fazendo parte do sistema rodoviário brasileiro. Eram as seguintes rodovias: Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo, Rio-Bahia, além da Estrada União Indústria, ligando as cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Posteriormente, foi criado o núcleo da Polícia das Estradas, criado a partir da expansão do número de rodovias federais. Onde é que foi criado? Foi criado no estado do Paraná, em 1943. Então, a partir disso, nós temos uma ampliação da área de atuação da PRF. Atualmente, são cerca de 71 mil quilômetros de rodovias e estradas de rodagem. Olha só a amplitude, a grande extensão de rodovias controladas pela Polícia Rodoviária Federal. Atualmente, são cerca de 70 mil quilômetros de rodovias e estradas. Você vê que um processo que começou pequeno, né, um sistema rodoviário que começou limitando-se a 4 rodovias. Você viu aí a Rio-São Paulo, a Rio-Bahia, a Rio-Petrópolis e também a União Indústria. E que aos poucos foi ampliando com o surgimento de novas rodovias no Brasil. No estado do Paraná, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, lá na década de 50, segunda metade da década de 50, com a construção de Brasília, surgem várias rodovias. Então, ao longo desse período, nós temos a gradativa expansão da área de atuação da PRF até chegar aos dias atuais, com cerca de 70 mil quilômetros de rodovias e estradas. Mais um tema importante aqui para os nossos estudos, pessoal. Dentro desse processo de evolução histórica da PRF, temos aqui, olha, um momento importante, a transformação da CNR em DNER. Lembrando, mais uma vez, CNR era a Comissão Nacional de Estradas de Rodagem. Foi transformada em DNER, que é o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Está aqui, pessoal. Essa transformação foi extremamente significativa para o exercício das atividades da Polícia das Estradas. Isso aconteceu através da Lei 467, datada de 31 de julho de 1937. Então, temos aqui o ano de 1937. Vamos pegar o contexto histórico aqui, pessoal. O ano de 1937, nós temos aqui a chamada Era Vargas. É o período da história do Brasil que nós tivemos 15 anos ininterruptos da gestão de Getúlio Vargas à frente da presidência da República no Brasil. Então, aqui, 37 é o último ano do chamado governo constitucional de Getúlio, que havia começado em 34, foi até 37, quando em novembro daquele ano aconteceu uma espécie de autogolpe, quando Getúlio implantou uma ditadura no Brasil, que ficou conhecida como Estado Novo, tudo bem? Então vamos acompanhar o processo aqui, ainda é um governo democrático. Julho de 1936, apesar de o Brasil já viver em estado de sítio, desde 35, tá certo? Lei número 467, 31 de julho de 1937, determina então a substituição, a transformação da CNR em DNER, com o objetivo básico de promover uma melhor fiscalização da circulação de veículos em território nacional, garantindo desta maneira o exercício do poder de polícia das estradas. Olha aí a determinação importante,
através desse decreto. Vai determinar, então, o exercício do poder de polícia das estradas. Vale um adendo aqui, meus amigos e minhas amigas, falarmos um pouquinho sobre o DNR. O DNR, como a gente acabou de visualizar no slide anterior, foi criado em 1937, a partir do antigo CNR, virou DNR, que é uma autarquia federal. Foi uma autarquia federal, melhor dizendo, pessoal. Ele começou como um departamento autônomo, tá? Vale colocar essas diferenças básicas aqui, meus amigos. O DNR começou como um departamento autônomo. Em 1945, ou seja, após a Era Vargas, com o processo de redemocratização do Brasil, o que vai acontecer? O DNR vai se transformar numa autarquia federal. Vai passar a gerir seus próprios recursos, recursos utilizados aí na questão relacionada com o trânsito, ou seja, as questões relacionadas com as suas atribuições. É através da Lei Jopert, de 1945, tá? Vale destacar também que o DNR foi extinto em 2001. Mais uma vez, vamos pegar o contexto histórico. 2001, governo de Fernando Henrique Cardoso, dentro daquele processo de privatizações que caracterizou a sua administração, nós tivemos a concessão de várias rodovias federais no Brasil. E diante desse processo, o bom e velho DNR foi extinto no ano de 2001. Muito bem. Voltando aqui para a Era Vargas, pessoal, voltando aqui para esse período histórico do Brasil, nós temos a criação do primeiro Código Nacional de Trânsito. Criação do primeiro Código Nacional de Trânsito, que garantiu uma grande importância para o policiamento rodoviário. O primeiro Código Nacional de Trânsito foi criado através do Decreto-Lei número 2.994, de 28 de janeiro de 1941. Vamos mais uma vez analisar o contexto histórico aqui, ó. Era Vargas, contexto histórico aqui é do Estado Novo. Estado Novo, a ditadura Vargas. Então, durante o Estado Novo foi determinada a criação do primeiro Código de Trânsito brasileiro. Esse primeiro Código de Trânsito disciplinava a circulação de veículos automotores pelo Brasil. Ou seja, tinha a preocupação básica de garantir segurança, de disciplinar a circulação pública de veículos pelo território nacional. Entretanto, esse primeiro CTB teve curtíssima duração, apenas 8 meses, porque houve um outro decreto, o decreto número 3.651, datado de 25 de setembro de 1941, que determinou a criação do CONTRAN. Criação do CONTRAN através de uma emenda que foi feita nesse primeiro Código Nacional de Trânsito, ou Código de Trânsito Brasileiro, em setembro de 1941. Então, essa emenda no Código de Trânsito Brasileiro criou o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que se responsabilizaria pela atribuição, pela disciplinarização do trânsito, pela segurança do trânsito em nível federal. Este órgão estava subordinado ao Ministério da Justiça. E haviam também os conselhos regionais de trânsito que foram criados na esfera dos estados. Portanto, você tem um Conselho Nacional de Trânsito que vai regulamentar
a questão dos transportes ao nível da União, ao nível federal, ao mesmo tempo que temos também a criação dos conselhos regionais de trânsito, que vão ter a incumbência de regulamentar o transporte a nível estadual. Ainda dentro da era Vargas, pessoal, mais um assunto importante para você estudar. 1º de maio de 1943, o que é que nós tivemos nessa data? O Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador no Brasil. A consolidação das leis do trabalho. O presidente Getúlio Dornelles Vargas, nesta data, numa cerimônia pública realizada no estádio de São Januário, o estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, na cidade do Rio de Janeiro, divulgou para a população a CLT, que era basicamente uma síntese das leis trabalhistas aprovadas por Getúlio Vargas. A CLT que tinha uma clara inspiração na Carta del Lavoro, de Benito Mussolini, lá na Itália. A CLT baseada no corporativismo, ou seja, o Estado se apresentando como mediador dos conflitos entre patrões e empregados. Por que isso é importante para os nossos estudos hoje, pessoal? Isso é importante porque, com a decretação da CLT em 1943, o DNR adotou essa legislação para seus funcionários. E a primeira turma da PRF contratada neste regime é de 1965. Entrando já no período democrático populista, nós temos aqui uma lei importante, que vai ter grandes desdobramentos em relação à polícia rodoviária no Brasil, pessoal. É a Lei Jopert, de 1945, mais especificamente de 27 de dezembro de 1945, através do decreto número 8.463. Mais uma vez, vamos tomar nota do contexto histórico. Isso é muito importante, porque nos ajuda a compreender todo esse processo de mudanças, todo esse processo de transformações pelo qual passou a instituição da Polícia Rodoviária Federal. Gente, olha só, dezembro de 1945. Estava em curso o processo de redemocratização do Brasil. A era Vargas, que se estendeu até 1945, teve fim, porque a partir desse ano tem início o período chamado de democrático populista no Brasil. Em dezembro de 1945, foi realizada a eleição para presidente da República. E quem venceu foi o ex-ministro da Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra. O general Eurico Gaspar Dutra, então, foi eleito presidente da República. Então, nós temos aqui uma das primeiras atribuições desse novo governo que reimplantava a democracia no Brasil, Lei Jopert, então, de 27 de dezembro de 1945, que promoveu uma reorganização do DNR. Perceba, a Polícia de Estradas estava diretamente relacionada com o DNR. O DNR era o órgão que vai, então, controlar essa questão da segurança pública nas estradas brasileiras, da fiscalização, da segurança das estradas. Esta Lei Jopert, de 1945, estabelece uma reorganização do DNR. O que significa isso, professor? Significa que, a partir desta data, o DNR passa a ser uma autarquia federal e ganha, inclusive, autonomia financeira. Ou seja, a própria instituição vai ter a incumbência de gerir os recursos investidos nas demandas ligadas com a fiscalização, a segurança dos transportes nas estradas. Então, isso é muito importante. A Lei Jopert, então, reorganiza o DNR, que vira uma autarquia federal,
E vale dizer também que ela ganha autonomia financeira, ela vai ter autorização do governo federal para gerir os recursos investidos na melhoria dos trabalhos. Inclusive, isso vai atingir a Polícia de Estradas, que, aliás, pessoal, a Polícia de Estradas se transforma na Polícia Rodoviária Federal. É essa a lei. É esse ano, 1945, nós temos uma nova denominação, que é Polícia Rodoviária Federal. Denominação que esta instituição tem até os presentes dias. Então, perceba aqui, ó, a mudança, o nome da instituição, que era Polícia de Estradas, passa a ser Polícia Rodoviária Federal, a partir do momento que temos a decretação da Lei Joper, 27 de dezembro de 1945. Esse novo nome, essa nova denominação que passa a ter a gloriosa Polícia Rodoviária Federal, foi uma indicação do engenheiro Ciro Soares de Almeida. Ciro Soares de Almeida, que vai indicar a mudança do nome, essa nova denominação para a Polícia das Estradas, que passa a ser Polícia Rodoviária Federal. Quem era o diretor-chefe do DNR nessa época era o engenheiro Regis Bittencourt, Edmundo Regis Bittencourt. Olha aí, mais uma vez mencionando que a Lei Jopert deu ao DNR o poder de polícia de tráfego. Outro aspecto importante aqui, pessoal, mais um aspecto importante, a criação do primeiro grupo de motocicletas da Polícia Rodoviária Federal. Se deu no ano de 1947, por ocasião da Conferência Internacional, Conferência Interamericana de Paz, que foi realizada na cidade de Petrópolis. No Rio de Janeiro, que contou com a presença de várias lideranças, vários governantes da América Latina e também com a presença do presidente norte-americano Harry Truman. Olha só, presença do presidente norte-americano Harry Truman, que ficou hospedado na cidade de Petrópolis. A PRF, nessa ocasião, recebeu 25 motocicletas da marca Harley Davidson para fazer justamente aí, para realizar o batedor do presidente Harry Truman, presidente dos Estados Unidos. Após a realização dessa Conferência Interamericana da Paz, 10 motocicletas ficaram no Rio de Janeiro e o restante foi distribuído para vários estados brasileiros. Então, olha só o contexto histórico, uma curiosidade interessante. É no contexto do ano de 1947. Mais uma vez, vamos olhar para o contexto histórico. Isso aqui é fantástico, pessoal, porque ajuda você a compreender melhor essas mudanças que são sistematicamente implementadas. Perfeito? 1947, o que nós temos? Nós temos aqui um contexto do início da chamada Guerra Fria. Você lembra o que foi a Guerra Fria, né? Se não lembra, eu vou refrescar a sua cuca. Guerra Fria foi um período de contexto assim, bastante turbulento, um contexto de conflito ideológico, político, econômico entre as duas grandes potências. Entre as duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista. De outro lado, quem é que estava? A União Soviética, que comandava o bloco socialista. Pois bem, vocês sabem muito bem que o Brasil aderiu ao bloco capitalista. O Brasil cerrou fileiras com os Estados Unidos, vai buscar apoio político e financeiro dos Estados Unidos. Quem governava o Brasil? O Brasil era governado pelo presidente Dutra. Inclusive, a rodovia que liga
São Paulo ao Rio de Janeiro, como é que é o nome? Via Dutra, referência ao presidente da época, o presidente Dutra. E os Estados Unidos eram governados pelo presidente Harry Truman. O presidente Truman, que inclusive criou a chamada doutrina Truman, a doutrina Truman, que tinha como principal objetivo impedir o avanço do socialismo pelo mundo. Você sabe muito bem que nessa época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam áreas de influência entre si. E os Estados Unidos, então, vão tentar colocar toda a América Latina, do seu lado, como sua área de influência. Então, esta Conferência Interamericana de Paz tinha esse objetivo, de promover uma união das nações da América Latina aliadas dos Estados Unidos. É neste contexto histórico, meus amigos, que ocorreu a criação do primeiro grupo de motocicletas da PRF. Olha a origem histórica, a visita do presidente norte-americano Harry Truman, participando dessa Conferência Interamericana de Paz. Então, vem 25 motocicletas Harley-Davidson para a PRF. Vai fazer a escolta, vai fazer o batedor do presidente Harry Truman durante a realização desse evento. Após o evento, nós temos aí 10 motocicletas que ficam no estado do Rio de Janeiro e o restante, as demais, as 15 restantes, que são distribuídas por vários estados brasileiros, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, etc. Tá bom? Então, nós temos essa curiosidade importante, a visita de um presidente norte-americano, inaugurando aí o primeiro grupo de motociclistas da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Um pouco mais tarde, já no ano de 1957, nós temos uma outra alteração importante na história da PRF. Porque é o seguinte, pessoal, até dezembro de 1957, a PRF era supervisionada pela Divisão de Conservação, Pavimentação e Tráfego do DNR. Mas aí, pessoal, em dezembro de 1957, ocorre a criação da Divisão de Trânsito, através do decreto número 42.799, de 12 de dezembro daquele ano. Essa Divisão de Trânsito era o órgão incumbido de concentrar todos os serviços técnicos e administrativos ligados diretamente à administração do trânsito a nível federal. Ou seja, essa divisão de trânsito tinha essas incumbências. E o comando, na área central, estava nas mãos do DNR, com o objetivo de uniformizar os procedimentos no âmbito dos distritos. Mais uma mudança importante, pessoal, ano de 1958. Ano de 1958 no Brasil, governo JK. Ano de 1958, governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Governo JK, governo dos 50 anos em 5, governo que construiu Brasília, que tinha o plano de metas. Pois é. 1958, um projeto de lei propunha a extinção da Polícia Rodoviária Federal. Este projeto de lei era de autoria do deputado federal Colombo de Souza. Esse projeto acabou se arrastando por 5 anos, até 1963. Perceba que o contexto histórico é importante, pessoal. Projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Colombo de Souza, ainda no governo de JK, 1958, quando a capital federal ainda era a cidade do Rio de Janeiro, se arrastou até 1963, quando já vivíamos o governo do presidente João Goulart, o Jango, quando o Brasil já tinha uma outra capital federal, Brasília. Brasília, que foi inaugurada em 1960.
Beleza, então nova capital federal, Brasília. Olha só, este projeto de lei que propunha a extinção da PRF acabou se arrastando. Não foi votado até 1963 e acabou transformando-se no substitutivo de lei número 3.862, que acabou aprovando a extinção da PRF, porém, promoveu a criação da Patrulha Rodoviária Federal. Então, acabou só trocando o nome, né? Deixou de ser Polícia Rodoviária Federal e passou a ser Patrulha Rodoviária Federal. Este projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, em Brasília, e em seguida foi remetida ao Senado, onde recebeu o projeto com o número 86/63. Agora a gente vai para o contexto do período militar e as transformações pelas quais passou a PRF nessa época. Bom, então você viu aí, em 1963, nós tivemos aí a aprovação do substitutivo de lei que alterou a denominação. De Polícia Rodoviária Federal, passou a ser Patrulha Rodoviária Federal, então foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, então foi mandada então para o Senado, para ser aprovada no Senado. Porém, pessoal, antes de uma determinação oficial do governo federal, o DNR determinou o uso da nova denominação a partir de 1965. Qual é essa nova denominação? Patrulha Rodoviária Federal. Olha aqui, ó, 1965, já estamos num outro contexto histórico. É o primeiro presidente militar, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, isso mesmo, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente desse período militar. Então, é nesse governo que nós temos aqui o DNR determinando a troca da denominação. Agora é Patrulha Rodoviária Federal. Então, nós temos aqui a criação do Serviço de Polícia Rodoviária Federal do Departamento Federal de Segurança Pública em 1965. Então, perceba, olha só a alteração importante, pessoal. Foi criado o Serviço de Polícia Rodoviária Federal, pertencente ao Departamento Federal de Segurança Pública, no ano de 1965, através do decreto número 56.510, de 28 de julho de 1965, no artigo 184. Então, por que nós temos o DNR determinando a mudança do nome para Patrulha Rodoviária Federal? Gente, era para evitar confundir essas duas corporações, porque o governo federal criava no Departamento Federal de Segurança Pública o Serviço de Polícia Rodoviária Federal. Então, para evitar uma confusão entre as duas corporações, com denominação idêntica, né, na esfera federal, e para evitar também a superposição no policiamento. É por isso que aconteceu a mudança com essa nova denominação, agora Patrulha Rodoviária Federal, a partir de 1965. Bom, durante o período militar foram firmados vários acordos entre o Departamento Federal de Segurança Pública, você acabou de ver, né? Em 1965 foi criado o Departamento Federal de Segurança Pública. Esse departamento firmou vários convênios, várias cooperações técnicas com o DNR. Foi realizado, por exemplo, um convênio em 19 de dezembro de 1967, governo de Costa e Silva. Então, nós temos aqui uma cooperação técnica entre os dois órgãos, através do decreto
62.384 de 11 de março de 1968. Vamos colocar aqui, ó, governo do general Arthur da Costa e Silva. Governo Costa e Silva. Então nós temos aqui, pessoal, esses acordos que são firmados entre o Departamento Federal de Segurança Pública e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Gente, é importante você perceber o contexto histórico, era o período militar. Então, a segurança nas estradas, a fiscalização eficaz nas estradas, era uma condição básica para se garantir a chamada doutrina de segurança nacional, que era tão cara para os presidentes militares desse período. Então, é por isso que nós temos aí essa cooperação, essa ajuda mútua entre esses órgãos, entre essas autarquias federais. Tudo bem? Mais um aspecto importante aqui, pessoal. Política Nacional de Viação Rodoviária. Política Nacional de Viação Rodoviária implementada no Brasil através do Decreto-Lei número 512, estabelecendo as diretrizes para a reorganização do DNR. Principais funções aqui, importantes: policiamento de trânsito nas rodovias federais, executado pela PRF. Atenção aqui para o contexto. 1969, contexto aí que o Brasil estava com uma agitação política. Então, o governo precisava controlar a situação, garantir a segurança interna. Só a título de contextualização histórica, nós podemos mencionar que em dezembro de 1968 foi editado o AI-5, o mais arbitrário, o mais autoritário instrumento implantado pelo período militar. Foi no governo do presidente Costa e Silva. 3 meses depois, você tem uma política nacional de viação rodoviária aprovada no Brasil. Basicamente, você tem que ter isso em mente, pessoal. A questão da segurança interna. Policiamento de trânsito das rodovias federais, executado pela PRF. Temos também a estrutura básica do DNR, ainda no período militar brasileiro, decreto número 74.606, de 24 de setembro de 1974, determinou a criação da Diretoria de Trânsito e, integrada a ela, a divisão da PRF. Então, vamos lá. Dentro da estrutura básica do DNR, nós temos a criação da Diretoria de Trânsito e, exatamente conectada a essa nova Diretoria de Trânsito, a divisão da PRF, através do artigo 30, definição das competências da divisão da Polícia Rodoviária Federal. Vale a pena a gente acompanhar o que determinava a lei. A divisão de Polícia Rodoviária Federal compete à programação, à organização e o controle das atividades de policiamento, orientação de trânsito e fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito nas rodovias federais. Preparar, coordenar, orientar e fazer executar planos de policiamento e esquemas de segurança especiais. Colaborar com as Forças Armadas, órgãos de segurança federais, estaduais e demais órgãos similares em articulação com a Assessoria de Segurança e Informações, ASI. Colaborar nas campanhas educativas de trânsito, programar e supervisionar a execução de comandos de fiscalização, fornecer dados sobre acidentes de trânsito, cabendo-lhes ainda
assegurar regularidade, segurança e fluência no trânsito nas rodovias federais, proteger os bens patrimoniais a elas incorporados, bem como fazer respeitar os regulamentos relativos à faixa de domínio. Trocando em miúdos aqui, pessoal, nós tínhamos uma sintonia fina entre os órgãos de segurança do governo federal e a Polícia Rodoviária Federal. Lembremos mais uma vez que é um período aí de preocupação por parte das autoridades militares em relação à manutenção da doutrina de segurança nacional. Então, para isso, tornava-se extremamente importante esse diálogo, essa integração dos órgãos de segurança federais, estaduais, em articulação com essa assessoria de segurança e de informações também. Então, o papel que vai assumir a Polícia Rodoviária Federal, acompanhando o policiamento, a fiscalização, a manutenção da segurança nas estradas, fornecendo dados importantes para a garantia da segurança nacional. Lembremos que essa lei é de 1974, governo do presidente, finalzinho do governo do presidente Médici. O presidente Médici, que governou de 69 até 74, foi um período bastante tenso, né? Não é à toa que o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici é chamado de anos de chumbo. É o período mais radical da ditadura militar no Brasil. Muito bem, mais um tema importante, a chegada das mulheres à Polícia Rodoviária Federal, a entrada das mulheres nos quadros da PRF. Quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu quando a PRF completou exatamente 50 anos de existência. Você está lembrado aqui, ó? No início da aula nós falamos. O presidente Washington Luiz, lá no ano de 1928, determinou a criação da Polícia de Estradas, que é o núcleo inicial da PRF. Pois bem, 5 décadas mais tarde, as mulheres começam a ser admitidas na instituição. Temos aqui, ó, a admissão das primeiras mulheres na PRF no ano de 1978. Detalhe importante, essas primeiras mulheres que adentraram aos quadros da PRF, elas foram aprovadas em concurso público, pessoal. Vale ressaltar também que o edital lançado à época para este concurso público não fazia distinção quanto ao gênero. É por isso que milhares, inúmeras inscrições foram feitas, inúmeras inscrições de mulheres nessa época. E ao final de todo o processo das provas escritas e depois dos testes físicos que foram realizados, sem distinção para homens e mulheres, os mesmos testes físicos. Ao final de todo esse processo, 5 mulheres foram aprovadas para esse concurso da PRF no ano de 1978, há 40 anos. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Polícia Rodoviária Federal já no período de redemocratização brasileira, ou seja, o período que teve início em 1985 e segue até os presentes dias. Tá, beleza? Então nós tivemos o período militar, que foi de 1964 até 1985. Em 1985 nós temos a eleição indireta no Colégio Eleitoral de Tancredo Neves, que venceu aquelas eleições, mas que não tomou posse em virtude de uma doença que o levou ao falecimento. José Sarney, que era o vice de Tancredo Neves, teve a missão de recolocar o Brasil nos trilhos da democracia, de combater a inflação, de restabelecer a ordem política no Brasil no caminho democrático. Tudo bem? Processo de redemocratização do Brasil. É dentro desse contexto de redemocratização do Brasil que são realizadas as eleições de 1986,
que, além de escolher governadores, escolheu também deputados federais que iriam fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte e tinha a missão de escrever uma nova Carta Magna para o Brasil. É nesse contexto, pessoal, que nós temos a institucionalização da Polícia Rodoviária Federal. Isso ocorre com a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Então, com a promulgação da nossa Constituição Cidadã, a PRF passa a ser integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Vamos lá, vamos frisar isso aqui, importantíssimo. Com a promulgação da Constituição de 1988, a Polícia Rodoviária Federal passa a ser integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública, através do artigo 144, no título 5º da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, o capítulo 3º, que fala sobre segurança pública. Sendo assim, a PRF passa, a partir de então, a ser tida como uma instituição permanente de Estado, cuja missão é zelar pelo policiamento e pela fiscalização de rodovias federais e de áreas de interesse da União. Importantíssimo aqui a Polícia Rodoviária Federal constar no texto da Constituição de 1988. Mas antes dessa aprovação da Constituição, antes da PRF ser considerada uma instituição importante no campo da segurança pública no Brasil, para que isso acontecesse, pessoal, foi de importância vital a atuação eficaz de várias organizações associativas que brigaram para que a PRF fosse elevada a essa condição. A União do Policial Rodoviário Federal, a Casa do Inspetor, a Associação da Patrulha Federal do Estado do Paraná, a Associação Nacional da Polícia Rodoviária Federal e também o apoio popular que essa ação recebeu, quando cerca de 175 mil eleitores se subscreveram nessa petição que foi enviada ao Congresso Nacional, enviada aos deputados que constituíam a Assembleia Nacional Constituinte, que estavam ali reunidos para aprovar a nova Constituição brasileira. Então, tudo isso é importante. Toda essa mobilização que se realizou foi de importância vital para a institucionalização da PRF, para a elevação da PRF à condição de instituição policial no Brasil, pessoal. E a PRF, enquanto instituição policial, tem como missão parte das responsabilidades do Poder Executivo Federal para com a segurança pública. Além das atribuições normais de prestar segurança aos usuários das rodovias federais, socorro às vítimas de acidentes de trânsito, zelar pela proteção do patrimônio da União, entre outras atribuições. Mais uma mudança importante aqui, pessoal. Chegamos ao ano de 1990. 1990, governo do presidente Fernando Collor de Mello. Muito bem. Lei número 8.028, de 12 de abril de 1990,
organizacional, quase que não saiu. A PRF na estrutura organizacional do Ministério de Justiça. É esse decreto aqui, ó, de abril de 1990, que determina isso. Mais tarde temos outro decreto. No ano seguinte, 1991, ainda no governo Collor, o decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991, determina que a Polícia Rodoviária Federal passe a fazer parte da estrutura organizacional do Ministério da Justiça. Anota aí, pessoal. Aqui, ó. A Polícia Rodoviária Federal passa para a esfera do Ministério da Justiça como departamento da Polícia Rodoviária Federal. Temos, então, aí estrutura e competência da PRF definidas no artigo 23 deste decreto. E o regimento interno aprovado pela Portaria Ministerial número 237, de 19 de março de 1991. Bom, agora a gente vê a Polícia Rodoviária Federal na estrutura regimental da Secretaria de Trânsito do Ministério da Justiça. Isso ocorre com a aprovação do Decreto 761, de 19 de fevereiro de 1993. Opa, já é outro presidente da República, Itamar Franco, presidente Itamar Franco. Collor já havia sido afastado da presidência, o processo de impeachment. Temos um novo presidente, Itamar Franco, a aprovação do decreto 761, de 19 de fevereiro de 1993. Posteriormente, temos o decreto 1796, datado de 24 de janeiro de 1996, já é outro presidente da República, pessoal, Fernando Henrique Cardoso. Governo Fernando Henrique Cardoso, nós temos então esse decreto que vai fazer com que o Departamento da Polícia Rodoviária Federal passe a integrar a estrutura regimental da Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública do Ministério da Justiça. E aí nós temos, posteriormente, o decreto número 1665, de 3 de outubro de 95, que determina as atribuições da PRF. E, finalmente, pessoal, chegamos ao ano de 2018, quando foi criado pelo presidente Michel Temer o Ministério Extraordinário da Segurança, que depois ganhou status de ministério propriamente dito, o Ministério da Segurança Pública, que passou a aglutinar todos os órgãos da segurança pública no Brasil, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, que comemorou em 2018 90 anos de existência, 90 anos de serviços prestados para fiscalização e segurança nas estradas federais no Brasil. Bom, por enquanto é isso aí, pessoal, que tínhamos para falar sobre as principais características da história da Polícia Rodoviária Federal ao longo destes 90 anos de existência. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Clique like.